Olá, bem-vindos a Trocação com Karen e Evie. Eu sou Karen Bryant. Eu sou a Evelyn Rodrigues e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nessa semana. Pelo menos os pontos principais do UFC 203, né, Carrie? Sim, essa é nossa primeiro programa e vou fazer coisas erradas e vou, vou dizer palavras erradas, mas tenho que praticar meu português e sempre estar falando com Evie quando estamos nos bastidores da luta. Por muito tempo falamos sobre fazendo um programa juntos, sim? Sim, e a gente queria, na verdade, mostrar que nós somos mulheres, entendemos de MMA e que a gente pode também falar um pouquinho, fazer essa trocação Yes. aqui, falando um pouquinho dos nossos pontos de vista sobre o que aconteceu. Yes. E para mim, você às vezes pode falar um pouco mais lento? Posso, posso Okay. sim. So, UFC 203 foi muito estranha, especialmente a luta contra Fabricio Verdum e Travis Brown, não? Sim, foi uma luta bastante esquisita, né? A gente falou no comecinho ali, quando o Verdun começou a luta, ele já deu uma voadora. Em inglês todo mundo fala que é um flying kick, uma coisa assim, mas no Brasil a gente geralmente fala que quando você começa uma briga de rua, Oh, você começa com aquele golpe, entendeu? Ou pelo menos, yeah. né? Então foi o que ele fez. Ele já tinha mostrado aquele golpe, na verdade, em outros dois momentos da carreira dele. E ele iniciou ali com aquele chute, né, com aquela voadora. Depois a gente teve um momento meio esquisito, que foi quando o Travis Brown machucou o dedo, Mhm. e aí o árbitro parou a luta, né? E a gente achou que ele que ele iria cancelar a luta, alguma coisa assim, que ia ser um TKO, que a gente fala, né, um nocaute técnico, mas, né, Karen, foi uma coisa esquisita, né? E depois da luta foi uma outra luta contra Verdum e o treinador do Travis Brown, Edmund Tarverdyan. Foi uma rixa, mas não foi bem. Não, foi uma coisa complicada, né? Sim. Well, depois da luta, Verdum te mandou uma vídeo e ele está falando sobre o que aconteceu nas suas próprias palavras, sim? Vamos ouvir. E aí galera, tô aqui para resumir um pouquinho o UFC 203 que aconteceu em Cleveland, Ohio, que eu fiz parte, né, que eu lutei contra o Travis Brown e falar um pouquinho da luta, né, foi uma luta bem boa, né, eu achei que eu lutei bem na medida do possível, né, que eu tava com uma lesão no dedo do pé, fiquei 3 semanas sem poder caminhar muito bem, não é uma desculpa, porque eu não tenho por que dar desculpa pelo fato de eu ter ganho a luta, né? Eu achei que um primeiro round foi muito espetacular no momento, a voadora, né? Os chutes rodados, né? As cambalhotas, eu botei o ritmo realmente, fui pro chão, dei um knockdown nele, então ganhei o primeiro round, o segundo round morno, falando bem a verdade, né? Foi só para manter a estratégia que eu tava, né? Uma luta inteligente e sair com a vitória. Terceiro round bem parecido com o segundo, né? Então podia sair com essa vitória aí tão esperada que era tão importante para a gente, né? Para nossa equipe. Falando um pouquinho dos bastidores, né? Teve no dia da pesagem um elevador que do hotel caiu, né? Eu, o Rafael Cordeiro, o CB Dorway, tava o Faber, tinha vários lutadores, tinha muita gente no elevador. E realmente o elevador caiu do segundo andar, né? E o impacto não foi tão forte como, né, se fosse tão mais alto, mas realmente teve um impacto até que o lutador, a CB Dorway, não pôde lutar. Rafael também sentiu um pouco também o ombro, né? Eu me machuquei bem pouquinho, não foi tanto, mas eu queria lutar e fiquei quieto, não falei nada, na verdade. Né? Então, se eu queria resumir esse UFC 203 para vocês, falando um pouquinho da polêmica também do final, né? O técnico do Travis Brown me xingou muitas vezes, falou muita besteira, deu para ouvir nitidamente que ele estava completamente descontrolado, é um cara que não é bem visto no mundo do MMA, é um cara que estava descontrolado, gritando muito, xingando, me chamou várias vezes, né, de xingando a minha mãe várias vezes. No final da luta, quando acabou, ele mandou eu calar a boca e mais uma vez xingou minha mãe. Eu tive que manter a distância, né? Chutei não um chute, fiz um front kick, né? Um chute frontal para poder manter a distância, porque eu não sabia o que podia acontecer, mas nada justifica esse chute, né? Então, agradecendo aí pela paciência de vocês, né? Eu voltarei mais forte, não tem nenhuma vista prevista, mas
vou estar à disposição do UFC. Obrigado a todos. Hey! Ok, Eve, o que pensa? Eu acho que ele tá sendo bem sincero aí com a gente, né? Porque tiveram muitas coisas que aconteceram naquela semana. A gente sabia que ele tava machucado, né, Karen? Você mesmo foi lá em um treino dele no Cobrinha e ele tava com o pé mesmo machucado, não foi? E, enfim, ele teve aquela questão, tava dentro do elevador que caiu também, né, no dia da pesagem. Sim. E eu acho que ele queria fazer uma luta meio que pra impressionar, porque ele já tinha dito pra gente que ele queria, na verdade, ser o próximo desafiante ao cinturão. Só que ele tinha esse problema, né, essas dificuldades, porque realmente ele não estava 100% ali pro duelo, mas ele queria lutar. Então ele não falou pra ninguém sobre a questão das lesões. Enfim, conseguiu lutar, mas foi uma luta estranha, né? Ele foi muito bem no primeiro round, eu achei, mas a partir do segundo round ficou uma coisa. Ele tava se divertindo, você não achou? Ele deu umas cambalhotas, ele saiu tentando uns golpes diferentes, mas enfim, não foi a luta que acho que o Dana, que as pessoas esperavam. Yeah. Eu acho que agora o Caim Velasquez provavelmente vai ser o próximo desafiante, né, Karen? Mas, Fabrício e eu fazemos uma entrevista na semana antes da luta e sabia que o pé dele foi machucado e sentia mal, mas não posso dizer isso quando eu estava trabalhando com Fox. And eu sei que ele quer revanche contra Stipe Miocic, mas também concordo que Cain Velasquez provavelmente deve ser a próxima luta, mas quem disse que quer uma luta contra Stipe Miocic, mas se ele precisa mais tempo ou tempo demais, vou lutar só com Verdun. Então, pode ser que a gente tenha uma segunda revanche aí, olha que legal. Mas se ganhou, assisti a luta e disse que foi ruim. A luta de Verdun foi muito ruim. Sim, ele também pediu para enfrentar o Verdun no final pra gente, né? Uma entrevista pro Combate, ele disse que que ele quer lutar pelo cinturão e se para lutar pelo cinturão ele tem que passar pelo Verdun, que pra ele tudo bem. Agora eu não sei muito como é que fica, né? A gente não sabe quanto tempo o Miocic vai ficar sem lutar, assim, enfim, quando é que o UFC vai querer casar essa próxima luta. E fica essa questão no ar. Também não sei quanto tempo o Verdun precisa para se recuperar no pé, né? Essa questão do pé dele tá machucado, mas foi uma coisa esquisita, pelo menos ele contou aí a versão dele pra gente, explicou o que ele sentiu, né? Porque, enfim, foi uma semana esquisita também pra ele. Mas... né, a gente chega lá, né, Karen? A luta contra Edmund Tarverdyan, antes da luta no sábado, eu falei com Edmund e ele ficava muito tranquilo e falamos sobre o treinamento do Travis, os golpes do Travis e o mente do Travis, porque quando ele estava lutando contra Cain, ele não estava lá. You know what I mean? E agora, Edmund, sente muito bem sobre essa luta contra Verdun, porque eles não têm muito tempo para pensar sobre. Foi um mês, só um mês antes da luta. Fico curioso, mas as pessoas em Brasil têm orgulho do Verdun? Então, na verdade, assim, o Verdun, depois que ele perdeu o cinturão pro Miocic, né, do jeito que foi no Brasil, as pessoas acharam que ele brincou muito, né, reclamaram da happy face, que é uma coisa que ele sempre fez. Mas a gente sabe que ele é uma criança grande, né? Assim, quem conhece o Verdun sabe que ele tem um coração muito bom e que ele é brincalhão assim 24 horas por dia, não importa, assim, se ele tá lutando, se ele não tá, ele é daquele jeito. Importante lembrar também que a comissão atlética de Cleveland não vai punir nem o Verdun, nem o Edmond pelo que aconteceu. Ainda bem que ficou só naquilo também, né, Karen? Que podia ser mais complicado ali, né? Tipo, pelo menos eles conseguiram controlar os dois ali naquele momento. Foi um chute que, na verdade, não foi justificável. O próprio Verdun disse aí pra gente isso, mas pelo menos ficou só nisso. Podia ter sido uma coisa muito pior, né? Muito pior. Eu te amo, me amo Verdun, porque ele está brincando sempre. Irmão dele, Cobrinha, todos a equipe, Babalu, Rafael. Mas
Eles têm esse jeito brincalhão, assim, aí eu acho que as pessoas não entendem muito bem. E o Brasil também não gosta muito quando, né, assim, ele acabou perdendo o cinturão no Brasil, as pessoas realmente acharam que ele brincou, ele disse mesmo que perdeu o foco na época, então, assim, é complicado. O próprio Miocic disse pra gente aí em Cleveland que ele preferia 1000 vezes lutar no Brasil do que Sim. lutar em Cleveland. Ele disse Que é que muita eu sentia pressão. como Ticketmaster. Sim. Então eu acho que é um pouquinho do sentimento que o Verdun teve quando lutou no Brasil, entendeu? Sim, sim. E I want to back up a second. Se Brown ganhou a luta depois do timeout. Oh my God, é verdade. Se o Brown ganhasse a luta ali, de repente, depois da paralisação do treinador, já pensou o que aconteceu? Eu acho que o Verdun ia poder até entrar, sei lá, contra a comissão ou pedir revisão do resultado, né? Porque você viu o estado do dedo dele depois, né? O Edmond postou a foto e realmente foi complicado. Foi. Foi sim. Eu fiquei nervosa assistindo. E o dedo de Brown estava no olho do Verdun também. Sim, ele deu a dedada, você viu como ficou. Verdade. Well, vamos esperar a próxima luta para Stipe, para Kane, para Verdun e Cigano. Essa divisão peso pesado tá bem movimentada. Sim. E, no mesmo noite, Betty Correia. Sim, tivemos 2 brasileiros. Yes, gosta de quando ela está dançando? Eu acho que é uma coisa dela, assim, né? É o jeito dela de comemorar e tal, enfim, não sei. Os americanos não gostam muito. Os americanos não entendemos. Eu entendo, mas outros não entendem. Não gostam muito da dancinha, não, né? Ela quer uma luta contra a Miesha Tate, gosta? Ela é esperta, né? As duas já se provocaram antes, assim, na internet, entendeu? Na época em que a Misha era campeã, ela acabou, na verdade, trocando algumas coisas, trocando, né? Algumas coisas com a Beth na internet. Mas, assim, eu acho que pode ser uma boa luta. Ela quer chegar logo no cinturão, então ela tem que, na verdade, mirar nas meninas que estão acima dela no ranking, né? Mas a luta contra a Ronda Rousey foi cedo demais, sim? Sim, na carreira dela sim, mas a Beth também ela é muito nova no esporte, né? Ela começou a treinar acho que há 3 anos atrás. Então, assim, ela se tornou uma lutadora muito rápido. Sim. E chegou muito rápido ao cinturão também, porque ela é esperta, né? A gente até brincava que ela era um pouco o McGregor das meninas, que ela falava muito e tal, né? Então... Mas acho que a divisão das mulheres não é profundo? Bastante profundo? Eu acho que tá melhorando, assim, mas ainda acho que precisa de mais meninas, assim. Eles estão trazendo meninas aos poucos, né? As meninas têm uma qualidade técnica que é meio... Não é muito diferente ali. A gente tem algumas meninas que se sobressaem, por exemplo, a Honda, né? Mas a gente já viu que a Honda saindo da divisão, o cinturão ficou passando de mão em mão. Então eu acho que a qualidade delas ainda é meio parecida, apesar de cada uma delas ter uma diferença em... Por exemplo, a gente tem... A Holly Holm, que era mais do kickboxing e do boxing, aí a gente tem, entendeu, a Amanda, que também tem jiu-jitsu, assim, a gente não tem uma lutadora ainda que é 100% completa, ou tão completa como a gente vê nas divisões masculinas, eu acho. Tem a Cyborg, mas ela não tá nessa divisão, então... Mas eu gosto muito do Amanda Nunes. Sim, eu também. Eu acho que ela mostra muito coração, né, e a gente precisa ver muito como é que ela vai voltar pro octógono depois dessa vitória sobre a Misha. E acho que nós parecemos, we look like each other. Sim, vocês parecem irmãs. É verdade. É verdade. Não sabe como dizer stunt double, mas ele é pra mim. Dublês, vocês poderiam ser dublês. Sim. E também, na mesma noite, Jessica Andrade. Jessica Andrade mandou muito bem, né? Ela conseguiu, na verdade, a segunda vitória no peso palha. E foi uma vitória importante, né? A gente viu que, assim, eu achei que ela ia ter um pouco mais de dificuldade para vencer o duelo, porque a Joanne, ela é maior, tinha mais envergadura, né? E controlou melhor, assim, um pouquinho o duelo em pé, mas foi a Jessica levar pro chão que não tem jeito, né? O jiu-jitsu... Mas Jojo, às vezes, ela
começa um pouco lento, né? Sim, sim, é verdade. Ela demora um pouco pra entrar no ritmo do combate, assim. Mas eu achei que a Jéssica mandou muito bem. Ela não quis provocar a Joana Jędrzejczyk no octógono. A gente sabe que elas são do mesmo empresário, né? A Joana e a Jéssica. Mas O Joana é o melhor. Sim, senhora. Eu não sei muito como é que vai ficar. Eu acho que ela vai continuar. Se ela continuar fazendo boas lutas na divisão, logo, logo ela disputa o cinturão. Sim, sim, sim. E também foi anunciado que Jacaré vai enfrentar Luke Rockhold Sim, para a segunda vez. Essa é uma luta que é uma reedição, né, do duelo deles do Strike Force. Yeah. E parece, eu não sei, eu tô ansiosa por essa luta porque todo mundo queria ver essa luta antes, né? Agora resta saber se vai ser a luta que vai indicar o próximo desafiante, né? I know. Porque Ele merece o chance pelo título. sim, o Jacaré merece, mas coitado, ele pegou uma pedreira agora, né? Ele pegou um cara super difícil, que é o Rockhold, e vai lutar na Austrália ainda, né? Vamos ver como é que ele se sai. Se ele ganhar também, vamos ver. Espero que passando pelo Rockhold ele consiga a tão sonhada chance ao título, já que o Dan Henderson cortou a fila de novo, né? Mas você deve entender porque Michael Bisping quer uma luta contra Hendo. Sim, Quer revanche. E foi uma luta muito ruim, ou mais ruim do carreira. a pior luta da carreira dele. Yeah. E, além de tudo, né, é a última chance que ele vai ter, porque o Dan Henderson vai se aposentar, né? Então, Mas Michael Bisping sabe que não é justo. I mean, não é justo, mas que Jacaré merece. sim, eu concordo, mas vamos ver, né? Porque a gente também vai ter o Weidman contra o Yoel Romero, então Sim. eu não duvido passarem mais alguém na frente dele depois disso, entendeu? Mas nenhuma pessoa quer uma luta contra Jacaré ou o jiu-jitsu dele. Pois é. Resta saber como é que o Luke Rockhold vai fazer essa luta, né? Tipo assim, eu acho que vai ficar mais na trocação, mas o Jacaré também não é o mesmo Jacaré daquela época do Strike Force. Ele melhorou muito na trocação, ele é um lutador bem mais completo, enfim. Vamos ver, né, Karen? Ansiosa. Vamos ver. Obrigada, Ellie, pela primeira vez. Foi bem. Você é excelente. Imagina, Karen, muito obrigada por estar fazendo isso em português. Você tem muitos fãs, né, que na verdade curtem o seu trabalho na Fox, no MMA Hit, então acho que é legal essa coisa da gente falar um pouquinho em português. Yes. A gente vai pegar um pouquinho o ritmo do programa ainda, né, mas enfim, dá pra falar um pouquinho de tudo que tá acontecendo na semana e eu tenho certeza que vai ser tudo ótimo, viu? Onde fica nas redes sociais? Meu Twitter é Veve Rodrigues, é VEVY Rodrigues, mesma coisa no Instagram. Vamos ver. Você está Karen Bryant no Twitter e Facebook, KB Heat no Instagram, e temos MMA Heat no Facebook e Twitter também. Ótimo. E quem quiser acompanhar as notícias que eu escrevo toda semana no combate.com. Sim, sempre. Obrigada, Evie. Obrigada, Karen. A gente volta a qualquer momento. Tchau.